Graça e paz, irmãos. Que alegria estar falando com vocês mais uma vez. Hoje, 1º de junho, um mês acabou, mês de maio já foi, e nós estamos começando mais um mês. E eu tenho uma convicção de que o mesmo Deus que nos ajudou nesse mês de maio, Ele vai estar conosco nesse mês de junho. E tenho orado a Deus que seja essa a sua esperança. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Nós vamos fazer uma leitura do verso de número 18 e vamos até o 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 18 a 26. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que a religião cristã ela é irremediavelmente otimista, porque ela está baseada num tipo que morre numa sexta-feira e quando chega no domingo tem-se uma notícia de que essa pessoa que morreu ressuscitou. E nós estamos falando do nosso Senhor Jesus. Eu tenho uma grande tendência de crer e de concordar com ele, porque de fato a gente tem vivido um tempo tão difícil, um tempo de amargura, um tempo de aperto, um tempo de silêncio e um tempo de choro também, mas nós temos uma esperança que ela está dentro do nosso coração, e essa esperança nossa ela não é circunstancial. O texto que eu acabei de ler ele é um texto bem interessante. O profeta Jeremias, né, e é interessante a Bíblia ter um livro chamado Lamentações, né, e Lamentações quer dizer exatamente grande choro, lamento, né, amargura, todas essas coisas que a gente pode entender a respeito desse livro, está exatamente baseado no seu título. E o profeta Jeremias ele recebe uma incumbência meio um tanto desconfortável para ele, vamos dizer assim. Ele foi profetizar ao povo, seu povo, para dizer que o juízo de Deus estava chegando sobre o povo. E o povo iria ser disciplinado por uma nação ímpia, que era a Babilônia. E ele encontrou com certeza grande resistência em relação a isso. O povo não acreditou nele. Quando a gente pega esse capítulo 3, a gente percebe que ele foi uma espécie de chacota, né? E as pessoas encarnavam, zombavam dele e não creram na palavra do profeta Jeremias. Só que o juízo de Deus veio e o povo foi levado, os príncipes foram levados para a Babilônia, o povo, né, vamos dizer assim, o populacho foi levado para o Egito e Jeremias foi com o populacho para o Egito. E ali ficaram no cativeiro por um bom tempo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar exatamente a respeito dos versos que eu acabei de ler. Os versos que eu acabei de ler, a gente percebe uma oscilação em relação aos sentimentos do profeta Jeremias. E é uma coisa bem interessante que ele começa o texto falando da seguinte forma: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante e do absinto da amargura. É interessante, irmãos, que quando a gente olha esses textos, esses dois versos que eu acabei de ler, a gente percebe um profeta que ele já começa com uma afirmação: olha, eu não tenho mais força, a minha esperança já era, acabou. Eu não tenho mais condições, eu não sei em que eu vou ou onde eu vou encontrar a esperança. Isso é uma coisa bem interessante para a gente pensar, embora eu tenha falado que tenho feito uma citação da frase de Desmond Tutu.
Mas nós somos seres humanos. E com certeza, dado o momento da nossa vida, a nossa esperança ela vai embora. Em dado momento da nossa vida, as nossas forças vão embora. E o profeta Jeremias, ele diz isso com seus próprios lábios. Ele diz que olha, eu não tenho forças. A minha esperança no Senhor acabou. Pior que ele acrescenta que a esperança no Senhor acabou. Às vezes não é vergonhoso a gente fazer essa afirmação, porque às vezes a gente pode ficar se perguntando, meu Deus, mas tu não vai nos ajudar? Nós estamos numa situação delicada, estamos vivenciando uma situação que talvez não pensamos em vivenciar. Eu não sei onde vou encontrar a minha esperança e quero dizer que parece que a minha esperança em ti está acabando. É isso que o profeta vai falar. E aí ele vai dizer o estado da alma dele, ou vai representar como é que estava o estado da alma dele, dizendo que a alma dele está aflita e parece que está errante. E aí ele vai usar até inclusive uma espécie de uma erva que era usado na época, uma erva medicinal chamada absinto. E ele vai dizer que lembra-te da minha aflição e do meu andar errante e do absinto e da amargura. Ou seja, ele coloca a amargura e o absinto, que também é uma erva amarga, para expressar como é que estava a alma dele naquele momento. Lembrando que eles foram tirados da terra deles, lembrando que o templo foi destruído, foi saqueado, foi destruído, o lugar de culto deles foi destruído, a terra, que era uma terra prometida, a terra santa, também foi tomada, eles já não estavam mais lá, e nessa época era uma época em que o Deus, ou a divindade, vamos assim dizer, estava muito ligada à terra. Então, para aquele povo, não ter mais o templo, não ter mais a terra, não estar mais morando na terra, é como se estivesse longe de Deus. E aí o profeta Jeremias ele vai exatamente descrevendo essa situação nesse texto que a gente está lendo aqui. Mas aí parece que alguma coisa começa a mudar. Por quê? Porque no verso de número 20 ele vai dizer da seguinte forma: minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim, lembrando da amargura. E aí no verso de número 21, o profeta Jeremias ele começa a mudar, parece que o cenário da sua alma começa a mudar. E aí ele vai dizer da seguinte forma: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Meu irmão, minha irmã, é interessante, né? Ele fala aqui no início, no verso de número 18, que a esperança no Senhor acabou. Mas parece que o profeta Jeremias ele faz uma interrupção na meditação, no pensar dele, nas coisas que ele está refletindo. E aí ele fala assim, não, peraí, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou pensar na terra que ficou para trás, eu não vou pensar no templo que foi saqueado, eu não vou pensar no tempo em que zombaram de mim, eu não vou pensar no tempo que eu fui escarnecido. Não vou pensar nessas coisas. Esse momento agora eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele começa a trazer à memória aquilo que vai dar esperança para ele. E ele continua descrevendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nesse momento, Jeremias começa a olhar para as misericórdias do Senhor. Ele parou de olhar para o que aconteceu, ou para o que estava acontecendo. E ele começa a olhar para um outro cenário. Ele se lembra das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, meu irmão, minha irmã, na verdade é uma aliança de amor do Senhor para conosco. É a razão pela qual nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor é um sustento para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que vocês já me ouviram falar sobre isso. Eu me alegro todas as vezes que eu acordo pela manhã. E no último sermão que a gente pregou na igreja, eu falei sobre isso. Eu me alegro todas as vezes quando a manhã nasce, ou quando o sol nasce, quando a manhã vem. Porque aquele momento é um momento de esperança para mim. Porque naquele momento eu sei que as misericórdias e a bondade do Senhor estão se renovando sobre a minha vida e sobre a vida do povo dele. É isso que me dá esperança. É isso que deve te dar esperança. E aí o profeta continua.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lembra o que eu disse? O profeta ele foi tirado da terra dele. E a terra onde eles estavam, e principalmente naquela época, a divindade estava muito ligada à terra. Então estar fora da terra talvez era estar longe de Deus para aquele povo. E o profeta Jeremias, quando ele, embora em terra estrangeira, quando ele olha para isso, né, ele fala: minha porção é o Senhor. Ele está dizendo para ele mesmo: olha, eu não estou mais na minha terra. Eu não estou mais no meu lugar de habitação, no meu lugar de segurança. Porque a terra representava tudo isso. Mas eu quero dizer que a minha porção é o Senhor, a minha terra é o Senhor, o meu lugar de habitação é o Senhor, o meu lugar de segurança é o Senhor. Independe do lugar que eu esteja, depende da situação em que eu esteja passando. Eu sei que o Senhor é a minha porção e o Senhor é a minha herança. E no verso de número 25, ele vai dizer: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Meu irmão e minha irmã, a gente tem vivido um tempo em que a gente não sabe de onde buscar segurança. A gente não sabe onde a gente vai encontrar um lugar de conforto. Nós, inclusive, não temos nem certeza do amanhã. Mas o profeta Jeremias vai dizer o seguinte: o Senhor é bom, isso é uma afirmação, para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. O Senhor vai continuar sendo bom, mas é necessário que a gente busque por ele. E é necessário que a gente continue esperando nele. A nossa esperança é o Senhor. Tão somente o Senhor. E aí ele vai encerrar esse texto. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Como eu disse para vocês, esse é um livro cujo nome se chama Lamentações, que é choro, pranto, e ninguém vai prantear, ninguém vai chorar em silêncio. Mas o profeta termina esse texto dizendo que o Senhor é bom e é necessário que a gente espera nele em silêncio. Talvez a sua alma esteja agitada, talvez as lágrimas estejam escorrendo na sua face, talvez tantas coisas devem estar acontecendo com você. Talvez você esteja agitado. Mas o profeta ele nos dá hoje uma lição bem interessante. Que há momentos na vida da gente que a gente precisa esperar no Senhor, mas a gente precisa esperar em silêncio. Essa é uma pequena reflexão que eu queria deixar para você nessa noite. E gostaria que você confiasse ou cresse que, como nós já falamos no início, o Senhor que nos ajudou no mês de maio vai continuar nos ajudando no mês de junho. Quero agora, nesse momento, orar com você, mas depois dessa oração, eu vou te orientar a fazer o que eu tenho sempre feito. Reúna a sua família, reúna aqueles que estão na sua casa e, juntamente com eles, ore ao Senhor. Se você estiver sozinho, ore ao Senhor também depois dessa oração. Porque nós, talvez, no Brasil, a gente nunca pensou que a gente fosse passar por isso, não é? A gente aqui não tem furacão, a gente não tem essas questões climáticas que a gente vê por aí, terremoto, essas coisas todas. A gente não tem isso no nosso país. Quiçá talvez uma tempestade tropical. E a gente talvez não tenha pensado em estar longe, né, de não congregar. A gente talvez nunca pensou que isso pudesse nos acontecer. E é necessário que esse momento seja um momento que você se fortaleça, mas se fortaleça no Senhor. Que você busque alento, conforto, segurança, mas busque no Senhor. Porque Ele é a minha esperança e Ele é a tua esperança. Vamos orar. Querido Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, queremos te agradecer por essa palavra que veio aos nossos corações. Quero, Deus querido, pedir pelo meu irmão, minha irmã, que nessa hora, Deus querido, está na sua casa, talvez nesse momento orando comigo, Deus, e clamando a Ti. Senhor, eu não sei como é que está o coração do meu irmão, da minha irmã, mas Tu sabes.
Por isso eu quero te pedir, Senhor, que tu possa, Deus querido, fazer aquietar esta alma, fazer aquietar este coração. Senhor, toma a vida do meu irmão, da minha irmã nas tuas mãos. Ajude, Deus querido, nesse momento de dificuldade, nesse momento de aperto. E a minha oração, Senhor, nessa noite, é que comece a brotar uma esperança nesse coração. E que essa esperança, Deus, esteja em Ti, tão somente em Ti. A nossa segurança não está no governo, a nossa segurança não está na circunstância. Não, Senhor. A nossa esperança está em Ti. Deus querido, que o meu irmão e minha irmã possa ter certeza disso. Que o Teu povo, Deus querido, possa ter certeza disso. E nós queremos falar, Senhor, como o profeta Jeremias, que a nossa esperança está em Ti. Talvez, Senhor, quando passar esse momento de falta de fé, de falta de confiança, de esperança, vamos levantar a cabeça e vamos dizer: as misericórdias do Senhor são as causas ou as razões pelas quais não somos consumidos. Obrigado, Senhor, por poupar a nossa vida. Obrigado, Senhor, por poupar a vida da nossa família. Obrigado, Senhor, pelo lugar de segurança que é a Tua presença. Oramos e agradecemos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.